Momento a sós. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento a Sós. Já conhecem a mecânica do podcast, pretende-se que seja sempre uma conversa informal, tranquila, serena. Vamos abordar um tema relacionado com crianças, com dúvidas ou situações que tenham acontecido à nossa convidada, que vou já apresentar, e se calhar começava mesmo por aí. Tenho o prazer enorme de ter comigo hoje uma das pessoas, acho que posso dizer isto, as pessoas mais queridas da televisão portuguesa, um dos rostos fortes da SIC neste momento, e portanto é com muito prazer e uma honra ter a Diana Chaves presente aqui comigo. Muito obrigado por ter aceito este desafio, este pedido. Oh, doutor Hugo, por amor de Deus, o prazer é meu e eu é que vou ter aqui a oportunidade de aprender muita coisa e de pôr muitas questões. Por isso, já estou aqui toda nervosa só com os elogios. Não, a ideia é mesmo essa, ser agora uma conversa entre nós. O podcast chama-se Momento a Sós, como sabe, eu já lhe expliquei, e este Sós é um SOS, e portanto o desafio que eu lhe lançava agora em primeiro lugar era contar-nos qual é este SOS, qual é esta situação sobre a qual vamos conversar um bocadinho hoje. Então, eu por mim ficava aqui o dia todo a fazer perguntas Tranquilo, podemos e, marcar, não há problema nenhum. e para mim todos os assuntos são super importantes e não é todos os dias que podemos ter o Hugo aqui a esclarecer-nos. Agora, para mim há uma questão que eu acho que é fundamental, que é a questão do sono. Mesmo eu, enquanto adulta, tenho muito cuidado com o sono, porque se não dormir bem, o meu dia fica logo posto em causa. Portanto, aqui a minha primeira questão seria: quão importante é o sono nas crianças? Sendo que a minha filha tem 8 anos já. Sim. Já? Depende da Sim, perspectiva, claro. claro. Vai continuar a ser Mas, sempre pequena, não é? Portanto, sim, sim, sim. Mas é mais no sentido de, hum, o que é que implica uma noite mal dormida? sim, eu acho Se que começou muito bem e acho que falou do sono como eu gosto de abordar, que é como um problema familiar. Ou seja, a privação de sono não é à toa que era um método de tortura praticado há uns anos atrás, espero que hoje em dia já não se façam essas coisas, mas é um método de tortura e que todos os pais acabam por sentir um pouco na pele, mesmo em relação aos filhos que dormem bem. Só o facto, quando eles são pequenos, terem as noites entrecortadas e não termos aquele sono prolongado e descansado durante as horas que estávamos habituados, vai condicionar o nosso estado de espírito, o nosso equilíbrio emocional, a nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros, sejam adultos, sejam crianças. Pronto, Uhum. se nós adultos sentimos isto de uma forma clara e sem dúvida nenhuma, as crianças muito mais. As crianças, para além de tudo isto, precisam do sono para se desenvolver, para Uhum. organizar tudo o que aprendem no dia a dia, para permitir consolidar essas aprendizagens, para adquirir novas competências e para estarem bem emocionalmente. E cada vez nós temos que olhar mais para este bem-estar emocional da família e das crianças, neste caso também em concreto, porque a dinâmica familiar é muito, muito importante. E por isso eu acho que é interessante e acho que devemos mesmo abordar o sono das crianças como uma questão familiar. Eu não vou chamar Uhum. problema, porque às vezes é problema, outras vezes não, mas como uma Uhum. questão familiar, porque todas as relações vão depender do nosso bem-estar. Portanto, acho que essa E, será a primeira questão. A sua Pilar e dorme bem? dorme, dorme. Ela sempre me deu muito trabalho para adormecer. E sempre Ah, foi muito difícil, desde bebezinha. Eu posso dizer que às vezes eu perdia 1 hora e tal para conseguir adormecê-la. Ela estava cheia de sono, mas mesmo assim é muito resistente, luta sempre muito contra o sono. E mesmo hoje, com 8 anos, com uma vida, quer dizer, ele já tem uma carga horária tão grande, não é, claro. na escola.
Depois ainda tem atividades. A minha Pilar não é a menina de ficar assim sentadinha no sofá a ver filmes, é muito física, Isso é bom, desporto, isso é sim, muito sim. bom. Mas Sai ao pai, ainda não é? Também. sai ao pai a tirar a mãe, mas ainda assim, chega o momento de dormir, é sempre, vai tentando adiar, adiar, embora haja uma rotina, sempre houve, mas nunca quer ir dormir, quer sempre ficar a brincar. Tudo é, quer, não só quer ficar a brincar, como também depois faz questão de pôr o despertador às vezes às escondidas, para as 6 da manhã. Ela quer é acordar cedo, Ah, isso. dormir não é muito com ela. Mas o que é facto é que depois de adormecer, mesmo ela tem sempre epifanias antes de dormir, os assuntos, assuntos muito pertinentes, perguntas muito difíceis, são sempre antes de adormecer. Depois de adormecer, aí sim dorme um sono, vai à casa de banho, às vezes uma, duas vezes, mas dorme seguido, Tá. sim. Boa, acho que isso é engraçado. Porquê? Porque, na maior parte das vezes, o que perturba os pais são mais os despertares noturnos. É mais quando eles Uhum, acordam meia da noite, quando vão para a cama dos pais, ou quando acordam muito regularmente, sejam bebés, sejam crianças mais velhas. E na maior parte desses casos, o problema está na forma como as crianças adormecem. Ou seja, o adormecer com algum tipo de muleta, chamemos assim, seja o contacto físico, seja a maminha quando eles são pequeninos, seja ou o biberão, seja qualquer dessas muletas, pode condicionar os despertares noturnos. Porque uma criança que não adormece de forma autónoma, quando acorda à meio da noite, vai ter sono. E para voltar a dormir, vai precisar exatamente do mesmo ritual que teve para trás. No vosso caso, eu já percebi que é um bocadinho diferente. Ela dá luta, mas depois dorme. Portanto, dá. apesar de tudo, é um sono mais funcional. E eu gosto desta palavra funcional, porque nós temos que ser funcionais no nosso dia a dia. E o sono, apesar de ser um bocadinho mais difícil a entrada no sono, será funcional para o resto da noite, o que dá-nos mais tempo para atuar com calma e sem grandes atitudes intempestivas. No seu caso, acho que seria importante, provavelmente, trabalhar um pouco a questão das rotinas antes de dormir. Uhum, Nós não nos podemos esquecer que o ponto mais alto da vida dos nossos filhos é o fim da tarde e noite, que é quando estão connosco. claro. É a altura em que o dia deles está no auge, é a altura em que o nosso dia está a chegar ao fim, nós já estamos Exato. cansados, já estamos estourados, e portanto, nós não podemos querer que no momento mais alto do dia deles, eles de um momento para o outro desliguem e vão dormir. Isso não Uhum, é execuível. Não há um botão de off, por muito que desse jeito de vez em quando, não há. Portanto, primeiro conselho, criar rotinas prévias ao adormecer. Meia hora antes de dormir, criar uma rotina tranquila, baixar a luminosidade, baixar o nível de ruído e dois aspectos práticos muito importantes. Ecrãs zero, 30 pois. minutos antes de dormir, se possível uma hora, e já vou explicar porquê, mas os ecrãs zero, pelo menos 30 minutos antes de dormir, e cuidado com a luz branca, que muitas casas já têm luz branca, eh, Uhum. geralmente é mais nas cozinhas e nas casas de banho, mas já há muitas salas com luz branca, às vezes quartos com luz branca, luzes de presença, e a luz branca é que perturba mais a síntese de uma hormona que se chama melatonina, que é a nossa hormona indutora de sono. Sim. E portanto, a luz branca e os ecrãs perturbam muito a síntese desta hormona. Todos nós produzimos melatonina, o nosso pico de melatonina é por volta das 8 da noite, 8 e meia, quando nós começamos a bocejar, não é? Porque baixa a Sim. intensidade luminosa de forma natural. Raramente alguém se deita às 8, 8 e meia da noite. E, portanto, o que acontece é que nós destruímos a nossa melatonina e às vezes temos dificuldade em voltar a produzir. E com as crianças isso é muito notório. Em relação à sua pilar, provavelmente aquilo que eu acho que acontece será mesmo isso. Será, por um lado, o facto dela estar no auge do dia dela, em que está convosco, e, portanto, são mil e umas desculpas para não deixar de estar convosco. E, por outro lado, provavelmente também esta quebra na produção da melatonina que dificulta a entrada no sono posteriormente. Provavelmente são as duas. Vocês utilizam alguma estratégia para adormecer? Não? Normalmente, temos a rotina, ela já sabe. Eu vou buscá-la cedo à escola, eu vou buscá-la logo às 4, portanto, eu passo logo Boa. com ela. É uma sortuda. Eu costumo até dizer-lhe: "Pilar, conversa agora com a mãe, conta ao dia, porque depois à noite vais contar e é hora de dormir". E ela, mas pronto, às vezes vai brincar com os amigos, vai Claro.
treino não sei do quê. Pronto, adiamos a coisa. Ela gosta muito de ver a série dela também. Tem essa altura, normalmente ela toma banho, depois janta, eu dou-lhe o jantar por volta das 8. Depois do jantar, ela gosta de ver sempre mais um bocadinho da série. Depois, quando chega às 9, no máximo 9h30, eu às vezes deixo-a estar mais um bocadinho. Se tiver treino ou isso, porque depois também acaba por não ter um bocadinho também para as coisas dela. Claro, também precisa de tempo para ela. Mas é entre as 9 e 9h30. Eu prefiro deitá-la às 9 porque já sei que ela só vai adormecer lá Sim. para. Vai dar luta, não é? Sim, a rotina parece muito bem. Eu, se calhar, aí era só questão dos ecrãs a meia hora antes de dormir, fazer um intervalo Pois. maior entre a série e o adormecer, acho que pode ajudar. E também, pela idade dela, há algo que pode estar a interferir aqui também. Aliás, dois aspectos. Eu não sei se ela tem assim muitos medos. Porque os 8 anos é uma idade em que eles às vezes têm medo do escuro, de andar sozinhos, Ah, e a questão do distanciamento durante a noite é algo que eles sofrem por antecipação, digamos assim. Portanto, todos os pretextos são bons para que o pai ou a mãe não saiam da beira deles. E essa é uma idade muito típica para isso acontecer. isso acontece e há uma coisa que, pois, que eu não estava a fazer referência, mas é Pilar não adormece sem ser comigo ou sem ser com o pai. Portanto, Pois. quer dizer, depois dorme na avó, dorme na minha irmã, na tia, mas não é um processo muito simples. Quando adormece noutras casas, adormece facilmente? Não, Não? Porque às vezes acontece isso. Às vezes acontece isso. ou é vencida pelo cansaço, não é? Porque Sim, mais tarde, e mesmo assim, depois também há o reverso, que é se estiver muito cansada, também às vezes fica choraminga, liga para mim, mãe, estou com saudades tuas. Pronto, mas sim. conseguimos estar bem, depois é só aquele momento de adormecer. Mas como a minha irmã também vai lá para o pé dela e faz esse, ela adormece. Claro. Outras vezes também não gosta de dormir fora porque sabe que tem que acordar para fazer xixi à meia da noite e tem medo de ir à casa de banho sozinho. Pois. Essa questão dos medos é algo que temos que conquistar durante o dia. Uhum. Como eu disse há pouco, é típico nesta idade e faz sentido ao longo do dia, sempre que eles têm medo de ir à casa de banho ou de ir ao quarto, tentar encorajá-los, dizer, olha, vais, eu vou 2 passos atrás de ti. Nem é lançar às férias e dizer, vais e acabou, Sim. nem é ir sempre com eles. Podemos ir de vez em quando, mas tentar aos poucos, olha, eu estou 2 passos atrás de ti. E eles param, nós paramos. Eles olham para trás, veem que nós estamos, e tentar assim, aos bocadinhos, dotá-los desta confiança e conquistar esse medo durante o dia. Porque de noite, com o escuro, com as sombras, todos nós já fomos crianças, sabemos que é tudo muito mais assustador, não é? Portanto, tentar conquistar esses medos aos poucos era importante. A questão do contacto físico, na maior parte das vezes, e no seu caso até acredito que sim, porque se deve pôr a pé muito cedo, uma pessoa está cansada, até sabe banho, deitar-se na cama com os filhos, eu percebo, não é em confidência nenhuma dizer que os meus filhos também me adormeceram uma série de vezes. Normalmente eu adormeço sempre antes, depois da Pois, é isso. o resto das minhas coisas, mas Claro. Acho que era importante, por rotina, tentar não estar na cama dela. Ou seja, colocar uma cadeira ao lado da cama, claro que isso para si vai ser muito menos confortável e menos agradável, mas ter uma cadeira ao lado da cama para que ela não tenha o contacto físico, mas tenha a segurança. Eu acho que nós não devemos, em situação quase nenhuma, lançar as crianças às feras, passa a expressão. Acho que não faz sentido. Mas progressivamente tentar distanciar fisicamente numa cadeira e não estar no mesmo espaço exatamente que é a cama. E aos poucos tentar que a cadeira esteja cada vez mais afastada da cama. Ou seja, passado uma semana a cadeira está a meio metro da cama, passado 2 semanas está a 1 metro da cama. Agora, para isto tem que ser uma ação concertada e mantida no tempo. A dificuldade é que às vezes no primeiro dia a pessoa vai cheia de força, no segundo vai cheia de força também, no terceiro já perde a força e acabou, não é? Portanto, acaba por ser assim um bocadinho. sim, sim. Por acaso, instintivamente, não que soubesse que era assim que devia ser feito, mas tenho feito assim, porque ultimamente até aproveito, até ela que me diz, mãe, pronto, ficas aí, vais lendo os teus textos para amanhã enquanto eu adormeço. Portanto, ela sentiu que estava a ultrapassar ali um obstáculo, então ela, Bom, ela já me diz, mãe, pronto, podes ler, porque eu de antes tinha que desligar tudo e fingir que estava a dormir, para ela dormir também. claro.
já me diz: "Podes ficar a estudar os teus textos que eu adormeço", e tem sido até mais fácil. Boa. E esse empowerment é importante, porque eles vão conquistando aos poucos essas etapas. E outro aspecto que muitas vezes os pais questionam, e aqui não há nenhuma resposta 100% correta, é sobre a luz de presença. Porque há crianças que gostam da luz de presença, porque se sentem mais confiantes. Aí cuidado para não ser uma luz branca, volto a dizer. O ideal é ser uma luz amarela ou até vermelha. E há crianças que não gostam, porque a luz de presença, por um lado, dá confiança, mas por outro, gera sombras. E há crianças que têm mais medo das sombras e, portanto, ficam um pouco mais assustadas. Relativamente ao sono, na verdade, não há nenhuma resposta universal. E eu acho que esta é uma mensagem muito importante. Não há uma regra para todas as crianças e para todas as famílias. O que nós temos que ter a preocupação, e volto a dizer aquilo que disse no início, é que o sono seja funcional para aquela criança e para aquela família, independentemente de ser by the book, hipótese 1, ou by the book, hipótese 2, porque há teorias para todos os gostos possíveis e imaginários, acima de tudo, ser algo confortável para a família e que torne o sono funcional para todos. E pelo que eu percebi, pronto, tem aí alguns pontos que ainda podem otimizar, mas apesar de tudo, parece-me que será mais ou menos funcional para vocês essa questão do sono. Eu, se calhar, o principal conselho era afastar um bocadinho os ecrãs da hora de dormir e isso Pois, pode fazer toda a diferença. exatamente. Tinha só mais uma questão, doutor, Claro, que eu acho que já respondeu agora, mas ainda assim, o número de horas, já percebi que cada criança, cada caso é um caso, temos que estar atentos aos sinais, não é? Se é suficiente. claro. Mas, assim, nesta idade, há algum número de horas que seja fundamental, ou seja, pelo menos 10 horas ou 9 tenho que dormir. Nessa idade será mais ou menos pelo menos às 9 ou 11 horas. Isto varia muito. Essa é uma Pois, ótima questão porque foca vários aspectos, ou seja, o número de horas de sono é um ótimo indicador para nós percebermos se o sono está a ser bom ou não. Eu gosto de chamar um sono bom e já vou explicar porquê. Tem uma vantagem, é que é um dado muito objetivo. Nós conseguimos medir o número de horas e, portanto, sabemos que estará mais ou menos dentro das necessidades. Claro que o mais importante sempre é ver o comportamento da criança ao longo do dia e na sim, hora de adormecer, porque muitas vezes quando eles estão cansados estão mais irritados, e também disse isso há um bocadinho quando a sua filha vai às vezes dormir à casa da tia, não é? Portanto, cada vez que é mais casada pode ficar um bocadinho mais irritada um bocadinho, mas o número de horas de sono é muito importante. Mas tão importante como o número de horas de sono é a qualidade de sono, e aqui eu peço desculpa a expressão, é o olhómetro, mas é um dado muito importante, é medirmos como é que a criança acorda, se acorda bem disposta, se acorda mal disposta, como é que está ao longo do dia, como é que é o fim da tarde dela, porque naturalmente, como eu disse há pouco, por volta das 8 horas, mais ou menos, é quando temos a nossa quebra fisiológica, e se a criança começar a ficar muito irritada a partir daí, provavelmente está mesmo a precisar descansar já a partir daí. Poderá querer dizer que o sono não está a ser adequado, e há sinais como o mexer muito durante a noite, o ressonar eventualmente com apneias, que também é um dado importante e pode nos indicar que o sono não está a ser adequado. Portanto, o número de horas, a qualidade do sono e outros dois aspectos que são igualmente importantes. Por um lado, é o horário de adormecer e acordar, e já vi que tenho cuidado com as horas a que deita a sua Pilar, e isto é extremamente importante, porque o nosso ritmo, a alternância entre o dia e a noite, o nosso relógio biológico, não pode ser gerido sem regra. Nós temos uma programação biológica que não nos permite uma liberdade total a gerir as horas de acordar e adormecer. Claro que nós somos capazes de fazer isso pontualmente, agora, por regra, não, e muito menos uma criança que é muito mais biológica, digamos assim. E o outro aspecto é a regularidade, que é um aspecto interessante também. Todos nós sabemos que o comportamento das crianças em relação ao sono durante a noite, durante o fim de semana, peço desculpa, durante o fim de semana, é diferente da semana. E isso pode acontecer nas férias, é diferente do período letivo. Isso pode claro. e deve acontecer, mas tentar que não haja diferenças abissais é muito importante. Ou então, por exemplo, nas férias, quando são as férias de verão, que são mais longas, antes de reiniciar a escola, haver 1 a 2 semanas para reintroduzir progressivamente o horário. Portanto, o número de horas de sono, a qualidade do sono, o horário de dormir e a regularidade com que as crianças dormem. É a conjugação destes 4 fatores que vão dizer se o sono é bom ou não. E depois, isto vai se traduzir no comportamento das crianças. As crianças são extremamente honestas.
muito mais do que nós, não é? Portanto, são extremamente honestas. Portanto, se elas não estiverem bem fisicamente, isto vai transparecer de alguma forma. Sim, vamos perceber. Principalmente a crianças em idade escolar, que têm a questão da aprendizagem e das exigências escolares, que também têm que ser salvaguardadas, como é lógico. Pronto, não sei se tem mais alguma questão. Ai, eu por mim, e mais tempo, não sei, também acho que percebi e era uma questão que eu me punha a mim mesma já há algum tempo, esta da questão da Pilar só adormecer comigo, se seria assim tão estranho quanto isso, mas pronto, É já muito frequente, é é muito frequente, portanto, não tem que ser um fardo de forma nenhuma. Gostei da questão da atividade física, porque também é um aspecto importante. Nós temos que ser ativos durante o dia para podermos depois usufruir do sono durante a noite. Também acho que também é um bom exemplo. sim. E não sei, há um fator que agora ouvindo o Hugo a falar, acredito que a minha filha durma bem, porque ela acorda sempre super bem disposta. Perfeito. Não há nada melhor que isso, acordar com o sorriso dos filhos, não é? Portanto, Sim. é espetacular. E há uma coisa por acaso, doutor, já que vou aproveitar, hum, ouvi aqui há uns tempos, já ou li, em algum, já não me recordo bem, já foi há algum tempo, li que o período da manhã, não é? Eles acordam, aquele período que às vezes é muito estressante para alguns pais, também que vai muito ao encontro disto, não é? Se calhar se os miúdos não dormem bem de manhã estão irritados, Claro. mas a Pilar gosta de acordar bem mais cedo do que era suposto. E eu não me importo nada, porque temos tempo para tomar um pequeno almoço com calma Claro. e, e ela vai de facto muito bem disposta para a escola. Claro que se calhar podia dormir mais 40 minutos, mas não, gosta de acordar mais cedo. Por isso é ajustar também a hora a que se deita para que isso possa acontecer. Exatamente, todos nós estamos muito mais programados pela hora de acordar do que pela hora de adormecer. Portanto, o ajuste é exatamente esse. Não podia ter dito melhor, porque o ajuste é pela hora de adormecer, é aí que nós vamos ter que acertar, porque a hora de acordar é mais ou menos sempre estável. Nós sabemos pelo nosso dia a dia, com as crianças também. Há um fator que, isso eu não sei explicar, é que a maior parte das crianças gostam de acordar ainda mais cedo ao fim de semana do que à semana. Não sei, não sei porquê, mas pronto, fica a dúvida no ar. É transversal a quase todas as famílias. Muito obrigado pela sua participação. Foi mesmo um prazer enorme esta conversa. Obrigado por ter aceito este convite. E quanto a si que está do outro lado, para a semana, junte-se a nós para mais um Momento a Sós. Muito obrigado e até à próxima. Um beijinho. Beijinhos, obrigada.